Então, irmãos, é um prazer estar com vocês aqui. Nós vamos falar sobre alguns assuntos que nós já falamos na reunião passada. Nós vamos repetir alguns assuntos, né? O primeiro assunto que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a marcação da leitura e das avaliações, ok? Eu vou pegar aqui a primeira classe aqui, normal, tá bom? Então, você abre na frequência e aqui está o nome do aluno, né? Então, deixa eu colocar aqui para português, que talvez seja melhor para alguns, tá? Então, quando você clica no nome do aluno, quando você vai fazer a frequência, vai aparecer aqui leitura. Então, você clica em leitura e já marca a leitura desses jovens, caso eles tenham feito. Se ele já passou por alguma avaliação, você vai aqui em créditos e vai colocar aqui no teste. E vai colocar sim, se ele já fez, ok? Então, como é uma coisa que nós temos que fazer em preparação para o fechamento do semestre, é claro que a gente ainda tem um mês, temos umas 6, 7 semanas ainda, mas a gente já pode começar a mexer nisso, né? Colocando a leitura e a avaliação, perguntando para os alunos quem fez a leitura e quem fez a avaliação. Lembrando que a leitura vale a leitura do Vem Segue-me, tá? Se ele fez a leitura do Vem Segue-me, vale também a leitura do Vem Segue-me, ok? Então gostaríamos que já vocês começassem a colocar isso. Se você não colocar também não tem problema, tá? No final do semestre nós vamos pedir para você e nós acabamos colocando tanto a leitura quanto à avaliação. Então, só repetindo aqui o processo, você entra na sua, onde é que você coloca a frequência, entra no nome do aluno e já vai aparecer leitura e créditos. Entrou aqui, coloca a leitura, entrou aqui, coloca a avaliação, tá? Essa é uma boa maneira também de nós já, qualquer coisa, se ele não leu, nós reforçarmos a leitura, que é apenas de Joseph Smith História, Joseph Smith de 1 a 4 e Joseph Smith de 8 a 10. Isso é a leitura para crédito, ok? Então, não tem nada a ver com a leitura que nós devemos ter, nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito disso também, tá bom? Então, gostaria de relembrar com vocês, se você está devendo alguma ficha de matrícula, a gente não tem cobrado muito isso, não tem lembrado muito vocês a respeito disso, mas se algum novo aluno entrou, nós gostaríamos de receber a ficha de matrícula também, ok? Lembrando também, irmãos, dessa campanha mundial, nós colocamos com frequência, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, alguns postzinhos, tá? Essa é uma campanha mundial, tá? Dos alunos convidarem seus amigos para estarem aqui no seminário e no instituto, tá? Uma coisa muito interessante é que o seminário missionário que começou aqui no Brasil, ele se estendeu para o mundo inteiro. E hoje é uma coisa que está no mundo inteiro. O mundo inteiro está trabalhando com isso. Vamos rever alguns dados muito importantes sobre isso, né? Deixa eu colocar aqui. Peraí. Ok. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Parar de compartilhar e compartilhar novamente, tá? Então, lembre desses dados que eles. Deixa eu ver aqui. Próxima, essa aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, pensem nisso, né? Em 2022, nós tínhamos 733 mil jovens matriculados no Seminário Instituto. 2026, 765 mil. E 2024, 812 mil. Então, existe um número crescente de jovens entrando em nossas classes. O ano passado, irmãos, foi o ano de. A gente está falando isso aqui mundialmente, tá bom? Nós tivemos 58% de jovens que começaram e terminaram com crédito. Foi o melhor ano de seminário com conclusão também com crédito. Pensem nesses números aqui, ó, 58, 55 mil não membros
frequentando nossas classes de seminário e instituto. Isso é um número muito grande, né? 55 mil matrículas é o número de matrículas que existe no Brasil. Então, um Brasil inteiro ao redor do mundo de não membros. Destes não membros, um terço são batizados. Pensem nisso, né? É um número muito grande. Deixa eu passar aqui o outro infográfico, oficial da igreja. Olhem só aqui, ó. Um em cada três que vem para o seminário, tá, de não membros é batizado, tá? Outro indicador muito confiável, ó, aqueles que frequentam o seminário têm 4 vezes mais chances de permanecer firmes na igreja. A frequência regular ao instituto, tá, é um indicador confiável de discipulado ao longo da vida. Estou mostrando esses indicadores para vocês apenas para agradecer o trabalho que vocês têm feito ao longo do tempo, né? Muito obrigado por tudo aquilo que vocês fazem. Nós temos, independente das narrativas que existem no mundo, que a fé está decrescendo no mundo, né? Que está acabando a fé, os números mostram algo muito diferente disso. Os números mostram que existe um engajamento muito maior da juventude. Os números indicam que existe um engajamento, tanto para a obra missionária quanto para o templo, muito maior do que já teve na igreja. Então, se você ainda não acredita nisso, gostaria de pegar um tempo para convencer você de que a juventude está mais forte hoje do que já esteve em qualquer data, independente dos desafios. É claro que cada classe tem seus desafios, os jovens têm seus desafios, mas nós estamos vivendo um período, como ensinou o presidente Nelson na conferência geral, um período muito bom na igreja, tá? Deixa eu compartilhar um outro vídeo com vocês aqui do próprio presidente Nelson na conferência geral. Deixa eu colocar aqui. Olhem só o que o presidente Nelson falou na conferência geral, nessa última conferência geral. Vivemos em uma época de grande avanço em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Estou repleto de alegria ao ver tantas áreas progredirem. Sinto-me especialmente inspirado por nossos jovens. Eles estão servindo em grande número. Estão buscando seus antepassados e realizando as ordenanças no templo. Nossos rapazes e moças estão enviando seus papéis para o serviço missionário em números recordes. A nova geração está se erguendo como vigorosos seguidores de Jesus Cristo. Pensem nisso, né? Existe uma grande narrativa no mundo dizendo que a fé tem caído. Na Igreja de Jesus Cristo, a fé tem subido. Nunca nós tivemos tantos jovens servindo no batistério, jovens antes de ir para a missão, servindo como oficiantes do templo, jovens que quando voltam da missão, servindo como oficiantes do templo. Tenta marcar uma caravana de batistério no templo, é a coisa mais difícil que nós temos, é marcar uma caravana. Então, a fé tem crescido, irmãos. Independente do que aquilo que o mundo prega, nós temos resultados muito maiores nestes anos do que jamais alcançamos. Vamos ver um outro vídeo falando a respeito desse mesmo tema também desta última conferência geral. Toda semana, muitos estão respondendo ao convite do Salvador, retornando ao discipulado e à atividade na igreja, buscando silenciosa e humildemente a cura que Jesus promete. E, ao contrário das narrativas que às vezes circulam, um número recorde de nossos jovens está optando por permanecer firme e aumentar sua fé em Jesus Cristo. Então, pensa nisso. Como é que a liderança sabe disso, né? Porque por causa do relatório trimestral, né? Eles colocam jovens e vai aumentando o número de jovens. Centenas de pessoas voltam à atividade à igreja todas as semanas. Talvez não seja na ala A, mas pode ser na ala B, pode ser na ala C.
ao redor do mundo, muitos têm voltado. Somente compartilhando mais um outro vídeo com vocês a respeito desta conferência geral que nós acabamos de ter agora em abril. Esse é um vídeo do Elder Husband falando da mesma coisa. O presidente Russell M. Nelson disse em nossa última conferência: conseguem ver o que está acontecendo bem diante de nossos olhos? Oro para que não deixemos a majestade deste momento passar despercebida. O Senhor está realmente acelerando sua obra. Então, tudo isso tem acontecido porque o Senhor tem acelerado sua obra. Centenas de templos têm sido construídos e o reino vai continuar crescendo. Muito obrigado por vocês fazerem parte disso, por estabelecerem a fé, ajudarem os jovens a terem mais fé. Tá? Nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Espero que vocês não se vejam apenas como alguém que dá aula. Esperamos que você esteja muito longe disso. Vocês edificam a fé da nova geração, ajudando eles a tomarem decisões maravilhosas, né? Eu me lembro, eu morava num lugar muito pequeno, tá? Quando eu era um jovem do seminário. Em 1980, eu morava num lugar no meio do Amazonas, onde nós tínhamos 10, 12 de frequência num pequeno ramo, mas existia o seminário lá. Eu me lembro de ter tomado 3 decisões durante aqueles anos do seminário. Nós não tínhamos nenhum programa que existe hoje. Eu nunca participei de um acampamento, talvez de nenhum baile. Tínhamos pouquíssimos bailes, de pouquíssimas atividades, porque o ramo era muito pequeno, estávamos muito isolados. Mas eu me lembro, não existia o vigor da juventude, não existia o fé para Deus, não existia nada, ok? Nada dos programas atuais, como talvez na época de muitos de vocês também, mesmo vivendo num lugar com a igreja muito mais estabelecida, né? Mas eu me lembro de ter tomado a decisão de ler as Escrituras todos os dias, por causa das aulas das minhas 2 professoras que eu tive. Uma se chamava Sandra Domiciano, ela já faleceu há mais de 15 anos atrás. E a outra se chamava Sueli Reguim. Muitos de vocês conhecem a irmã Sueli, tá? Nessa época ela morava lá em Vilhena, no estado de Rondônia, eles tinham se mudado para lá. Me lembro de ter tomado essa decisão, me lembro de ter tomado a decisão de nunca faltar na igreja. Tá? Isso, como eu sou grato por essa decisão, independente de qualquer coisa, não me lembro de ter faltado nunca na igreja nesses últimos 45 anos, nunca me lembro de ter faltado na igreja, exceto por 2 meses, onde eu fiquei em coma, né? Sofri um traumatismo craniano, e aí eu acredito que foi essa decisão que eu tomei, que era melhor ficar na UTI do que não ir do que ir para a igreja, né? E a outra decisão que eu tomei lá nas aulas do seminário foi com quem eu iria me casar. Com a mulher que amasse mais a Deus. Com a mulher que colocasse o Senhor em primeiro lugar. Eu sou grato por essas 3 decisões que eu tomei lá no seminário. Só tomei essas 3 metas com todas as aulas que vocês, professores maravilhosos, dão, só tomei essas 3 decisões, mas elas mudaram a minha vida, né? O ato de estudar as Escrituras todo dia, acredito que é a coisa mais significativa que vocês podem fazer para ajudar um jovem a ter uma grande mudança em sua vida. Então, se você ainda tem o conceito que a geração é mais fraca, gostaria de mudar esse conceito. Se você tem a ideia de que você apenas dá uma aula, eu gostaria de mudar esse conceito seu. Você está edificando uma geração que vai fazer mudanças, não somente na sua própria vida, mas na vida de outras pessoas também. E nós somos muito gratos, por tudo que vocês têm feito. Ok? Gostaria de falar sobre uma coisa mundial que tem acontecido e, e que gostaríamos que vocês, se você consegue, tá? Não é um critério, ó, você precisa fazer isso, mas gostaríamos de incentivar cada um de vocês a pensar sobre isso e talvez implementar isso em sua sala de aula. Existe isso, está acontecendo em muitos lugares do mundo, uma coisa chamada Clube da Leitura durante o período da aula, fora do período da aula, antes do período da aula.
Então, isso não vai ser um critério, nós não vamos cobrar isso de você ou ficar lembrando você, ó, precisa estabelecer isso, precisa fazer isso, mas gostaríamos de incentivar cada um de vocês a pensar seriamente sobre isso. De 5 a 10 minutos todos os dias com seus jovens. Pode ser no início da sua aula, pode ser no final de sua aula, pode ser antes de começar a sua aula. Então, hoje eu acho que foi Doutrina e Convênios 49 ainda, né? O Doutrina e Convênios 50. Então, é o capítulo do dia. Então, nós vamos estudar o capítulo do dia. E depois começamos com a aula. Ou nós começamos com a aula e depois lemos as escrituras. Ok? Então, se você puder fazer isso, estamos incentivando você a criar um clube de leitura das escrituras. Sabemos que as escrituras para crédito só são aquelas que nós falamos. Joseph Smith História, Doutrina e Convênios de 1 a 4, Doutrina e Convênios de 8 a 10. Ok? Mas isso não vai criar uma mudança significativa na vida de nossos jovens. Ainda mais se eles não estudam mais do que isso. Ok? Então, gostaríamos de incentivar cada um de vocês e deixar vocês. Vamos lembrar esporadicamente: olha, existe o clube da leitura, mas não como algo que vá cobrar você, que é um critério, que é uma responsabilidade sua. Não. Mas incentivamos todos vocês a tomarem essa decisão e fazerem isso para abençoar a vida de nossa juventude. Alguma pergunta até aqui? Senão a gente já vai para a última parte da nossa reunião, ok? Nós Irmão, ficamos... irmão, posso Oi, perguntar? por Desculpa que eu favor, não sei irmão. ligar a mãozinha. Com relação a esse clube da leitura, ele teria que ser antes. Nós temos uma hora de aula. Poderia ocupar 10 minutos dessa hora, ou seria Pode, antes ou pode depois? ocupar. Pode ser antes, pode ser depois, pode ser durante, ok? Ok. Então você pode estabelecer, olha, eu vou pegar 7 minutos da aula. Beleza. Faz oração, já começa, ou começa a aula e depois, antes de terminar a aula, olha, nós vamos estudar aqui o capítulo de hoje, todo o capítulo, né? Porque normalmente a gente dá aula de 2, 3, 4 versículos, né? Então a aula se concentra nisso, ok? Mas pode ser no período da aula também, ok? E incentivamos vocês a terem uma aula de 1 hora, tá? Se a sua aula for de 40 minutos, colocar 10 minutos de leitura, aí você tem uma aula muito curta, né? Além de nós termos um conteúdo muito grande, continuamos incentivando cada um de vocês a permanecer dentro de 1 hora, né? Agora colocando mais o clube ainda, então agora nós vamos ter 50 minutos, né? Com oração, aí a gente. Minha ideia é o seguinte: sem hino, tá bom? Só oração. Porque o hino leva mais uns 3, 4 minutos ou 5 minutos, tá bom? E aí depois talvez tenha pouco tempo para sua aula. Obrigado, irmã Mônica, por sua pergunta, ok? Então, agora o que nós gostaríamos de tratar é um pouquinho sobre o discurso que nós pedimos para vocês estudarem o discurso, ok? Caso você tenha estudado ou não, nós vamos rever algumas coisas importantes a respeito daquele discurso que nós pedimos para que vocês pudessem estudar. Minha pergunta é: alguém. Desculpa, não vou perguntar se alguém leu, né? Tem alguma coisa que te chamou a atenção, que você tomou uma decisão de aplicar em sua sala de aula por meio daquilo que você ouviu ou leu no discurso que foi enviado? Tranquilo, se ninguém estudou, não tem problema nenhum, tá bom? A ideia é que nós vamos. É, Não, eu estou Fernanda, buscando. Oi? irmã, irmã Fernanda, queria falar alguma coisa? Não, eu dei eu estudei o discurso Ah, e eu gostei de várias partes. Teve várias partes que eu gostei. Mas o que me chamou bastante atenção é a parte que fala a respeito dos missionários, que eles receberam algumas designações e os sim. missionários
né, mais velhos acharam que os mais novos não iam conseguir, que eles não iam conseguir é, colocar em prática tudo aquilo que o presidente estava pedindo para eles, né? E uma coisa bem interessante também é que o irmão que estava discursando, ele ensinou aqueles jovens missionários, era que o Senhor, ele dá a oportunidade de todos nós aprendermos, de todos nós podemos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E que nós nunca devemos subestimar ninguém, né? Jamais subestimar ninguém. E muitas vezes a gente subestima os jovens, né? Ok? Vamos falar um pouquinho mais, como nós podemos não subestimar os jovens. Irmão Diego, e depois irmã Cláudia. Eu gostei quando ele fala sobre, estou até vendo de novo no discurso, convidar os alunos a se preparar para aprender, incentivar os alunos a compartilhar as verdades que estão aprendendo e convidar os alunos a viver o que estão aprendendo. Então, acho que Ok. esse clube da leitura ajuda eles a convidarem a se preparar para aprender. É uma coisa interessante. Nas últimas aulas eu tenho falado para eles, se preparem, leiam antes, mas às vezes é difícil. E preparar alguma forma. Minha última aula, eu separei eles em grupos, separei os temas, e aí fiz com que eles ensinassem o grupo e fizessem uma pergunta e fizessem uma pequena dinâmica. Usei o chat GPT para me ajudar a criar tudo isso, né? Para me ajudar a criar uma dinâmica, porque às vezes você não tem ideia para todas as escrituras e coisas, né? E aí foi muito bom, porque eles prestaram muito, eles estavam em silêncio durante todo o tempo, prestando atenção e respondendo. Então, acho que foi muito bom ajudá-los a, na parte 2, né, compartilhar as verdades que eles estão aprendendo também. Excelente, né? O Irmão Diego tem uma classe pequena, né? 26 alunos, tá? É uma classe bem pequena, dá para fazer bastante coisa assim com relação a grupos, né? Nós vamos incentivar todos vocês, irmãos, a tomarem pelo menos uma ação e implementar essa ação na sua sala de aula, ok? Vamos conversar mais um pouquinho a respeito disso. Não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, a irmã Cláudia, não sei se gostaria de falar. A irmã Juscelia também tirou o microfone aqui, a irmã Juscelia Kishi, né? Tirou o microfone, não sei se gostaria de falar, tá? Mas se querem falar, é que nem Eu não. gostaria. Então, quem foi que falou? Quem foi aqui que eu não vi? Eu não sei onde que Ah, eu ok, coloco a irmã Simara, mãozinha por aqui favor. no Zoom. Eu estou mais acostumada com outras. Eu estou mais acostumada com Teams. Esse aqui eu não achei onde que levanta a mão aqui. Não Sem sei onde que problema, por é. favor, irmã Simara. Mas o que eu anotei algumas coisas aqui, né? Mas você falou para falar o que chamou atenção, assim, para aplicar na aula. Então, tem uma parte que diz aqui, ó, que há muitas maneiras de permitir que os alunos compartilhem o que estão aprendendo. E uma das maneiras mais simples de fazer isso é reservar um tempo para reflexão. Eu achei isso bem importante de reservar um tempo para reflexão, né? Porque às vezes a gente está tão preocupado em falar, em cumprir aquilo que a gente preparou, né? Que eu acho que é importante, às vezes, dar um tempo para eles refletirem, né? Para mim foi isso que chamou a atenção, assim. Obrigado, irmã Simara. Obrigado por todos os comentários, ok? Nós vamos rever algumas das coisas que vocês já falaram, tá? Vou compartilhar agora o, a apresentação aqui, ok? Então, é, é claro que uma das coisas que ele falou, usou o exemplo, né, antes de compartilhar a apresentação, né, ele usou o exemplo daqueles missionários, é um bom exemplo, né, os mais velhos não confiavam nos mais novos, né, talvez nós não confiemos tanto em nossos alunos, nós somos mais velhos que ele, né, e ele fala no discurso como nós podemos aprender realmente a confiar neles. Se nós confiamos, nós vamos dar essas três oportunidades para eles: preparação, para que eles possam se expressar e desafios intencionais também. Isso é confiar em nossos alunos, que eles vão tomar boas decisões no futuro. Ok? Ele começou usando esse exemplo, usou o exemplo também de que nossos alunos têm que participar. Ele usou dois exemplos do Salvador. Um do irmão Jared pedindo por luz, e o Senhor convida ele para participar. E ele diz: Olha, o que que você quer que eu faça? Ele convida, isso é uma participação, porque ele pudesse exercer sua mente, pensar a respeito do que ele podia fazer para que Deus pudesse ajudar ele, mas a ideia vinha
do indivíduo. Ele convidou ele a participar. E o outro foi o próprio Pedro. Esses são dois exemplos nas escrituras que ele acabou utilizando. O próprio Pedro viu o Salvador e disse: Olha, se é tu o Cristo, me diz que eu vou. Ele falou: Então vem. E ele convidou ele a participar, né? E é claro que quando o aluno perdeu a fé, ele acabou afundando. Então, esses são dois exemplos que ele usou da participação de nossos alunos em sala de aula, né? Então, vamos começar aqui. Quem pode ler esse. Deixa eu só colocar aqui para nós. Ok. Vamos. Quem pode ler para nós essa declaração do Elder Clark? Eu passo, irmão. Por favor, irmã Sueli. Primeiro, espero que possamos ver nossos alunos da maneira como Deus os vê. Segundo, espero que você reflita sobre as maneiras pelas quais pode incentivar o aprendizado diligente, como se houvesse áreas nas quais você pode melhorar. Ok? Então, nós acabamos de falar como Deus vê, né? Acabamos de falar agora, recentemente, o crescimento da igreja, né? O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Essa é a juventude eleita. Eles têm que se tornar eleitos, ok? Então, mas o Senhor vê dessa maneira. Alguns de nós talvez tenhamos o óculos do pessimismo, né? Ah, mas essa juventude dá tanto trabalho, mas eles são sem fé. É claro que tem alguns que são assim, mas o Senhor vê. O senhor não vê o Leonel quando ele tinha lá 10 anos de idade, né? A Suelen, a Jocélia, qualquer um de nós. Ele vê nós lá na frente, o que nós podemos nos tornar. E ele convida cada um de nós a ver com os olhos que ele vê também, tá? Ele vê todos nós, irmãos. Eu acredito nisso. Cristo pagou um preço enorme porque ele acredita que eu vou me arrepender o suficiente, que eu vou mudar o suficiente e que eu posso entrar no reino celestial. É claro que é um processo, cada um de nós tem seu tempo, né? Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Mas esse é o primeiro convite. Todos nós precisamos ver aqueles jovens tão difíceis, né? Ontem fui lá na classe da irmã Lucimara. Tem alguns jovens lá bem difíceis, né? Mas o Senhor, ele pede para que nós possamos ver com os olhos dele, ok? Eles podem mudar. A segunda coisa que o Senhor diz para nós, ele fala assim: olha, em todas as coisas que eu vou ensinar, será que tem alguma coisinha que você pode mudar? Será que tem alguma. Avalia realmente tudo aquilo que vai ser ensinado nesse discurso, tá? E procure áreas em qual você pode abençoar mais os filhos de nosso Pai Celestial. Depois ele faz o convite que vocês já falaram agora, né? Convidando a se preparar. Segundo, incentivando os alunos a partilhar as verdades. E terceiro, incentivando os alunos a viver aquilo que estão aprendendo, ok? Irmã Lucimara, eu gostaria que você pudesse ler essas sugestões. Ele dá 6 sugestões de como eu e você podemos nos preparar. E eu gostaria, irmãos, caso você queira tirar um print, pode tirar. Eu vou mandar essa apresentação no final também, porque ela já está bem enxutinha, né? De todo o discurso. Mas eu gostaria que você pensasse em uma dessas ações que você vai começar a implementar em sua sala de aula, fazendo com que os alunos se preparem melhor para a sua aula de quinta-feira, para a sua aula de sexta-feira, ok? Para a aula da semana inteira. Então, veja só algumas opções que ele dá. Pode ler para nós, irmã Lucimara? Uma das maneiras pelas quais convidamos nossos alunos a se prepararem para aprender é convidando-os a estudar as Escrituras. Uma das maneiras de fazer isso é encerrar cada aula com um lembrete da leitura para a próxima aula. O envio de lembretes por e-mail ou mensagem de texto aos alunos antes da discussão em sala de aula. Ao pedir a alguém que compartilhe algo que aprendeu com a leitura das Escrituras ou com uma pergunta que eles esperam ter respondido ao chegar à classe naquela noite.
Enviar perguntas de reflexão aos alunos antes de uma discussão em sala de aula. Convidar seletivamente os alunos a se prepararem antes da aula para ensinar um dos conceitos da lição, ou compartilhar uma experiência que possa aprofundar o aprendizado dos demais. Ok? Você pode escolher uma ou você pode testar uma em cada aula diferente, uma por semana, mas gostaríamos, irmãos, que você escolhesse pelo menos uma, ok? Uma das maneiras é convidar lá no grupo do WhatsApp, tá? A outra maneira é quando você encerra a aula e lembra os alunos, olha, amanhã nós estudaremos Doutrina e Convênio 50, gostaríamos que vocês pudessem estudar. A outra maneira pode ser mandar no pessoal de cada aluno, né? Muitos alunos não veem o grupo, pode ser mandado no pessoal, ok? Pode-se também pedido para alguém compartilhar algo que aprendeu durante as escrituras. Você pode entrar em contato com alguém. Olha, gostaria que você estudasse esses 5 versículos aqui e viesse preparado para compartilhar um conceito, ok? Enviar perguntas antecipadas para aqueles que são mais tímidos também, para que eles possam participar. Então, pensem nisso. Qual ação eu posso tomar? E eu espero que cada um de vocês escolha pelo menos uma. Ou, bom, vamos aplicar todas, uma de cada vez? Ok. Então, comecem com isso. Isso é confiar em nossos alunos. Eles precisam vir mais preparados para as nossas salas de aula. Essas são algumas das maneiras que nós podemos fazer. Uma das coisas que nós já estamos estabelecendo, né, ou buscando implementar é o clube da leitura, mas isso vai ser na hora ali, né? Se nós pudermos nos preparar antes, pode ser uma ação muito boa, ok? Então, escolham uma destas. Não sei se alguém já teve alguma experiência nisso, né? Nós tivemos uma professora que assistiu hoje cedo e ela falou assim: olha, desde semana passada eu escolhi esse. E ela compartilhou a experiência que ela tem tido em sua sala de aula. Algum de vocês começou a aplicar alguma desses sugestões e teve alguma experiência e gostaria de compartilhar? Se não, não tem problema, tá bom? Então, meu sincero convite a cada um de vocês é o convite do presidente Clark, tá? Vejam uma destas coisas que vocês podem fazer, tá? E implementem isso em seu ensino, na preparação dos alunos para ir para a sala de aula. A segunda coisa que ele pede que nós façamos, tá joia? Vamos usar essa irmã, deixa eu ver quem poderia. Irmão Jean, poderia ler para nós essa declaração agora? Deixa eu. A próxima, pode ler essa para nós, fazendo um favor? Sim. Esses esforços exigem um investimento maior por parte do professor e muitas vezes requerem que você saiba muito mais sobre as necessidades e experiências de seus alunos, mas causam um enorme impacto no aprofundamento das experiências de aprendizado de toda a classe. Sempre percebo quando os professores convidam os alunos a se prepararem com antecedência, porque esses convites são retribuídos pelo esforço dos alunos. A discussão é mais profunda, mais significativa e tem uma medida completa do espírito. Pense em como você pode convidar os alunos a se prepararem para aprender antes de uma discussão ou atividade em sala de aula. Como o Elder Clark, ele é o comissário de educação da igreja, irmãos. Ele é o homem que o Senhor inspirou, o profeta de Deus, e ele dirige o ensino na igreja, tá bom? Ele tem reuniões com a escola dominical, com todas as coisas que vocês acreditam, acham ou não sabem que fazem parte do ensino da igreja, currículos, tudo mais. Tudo passa na mão desse homem. Olha só o quanto o Senhor confia nesse homem, o quanto o profeta de Deus confia nele. E ele é que está nos ensinando. Ele diz assim: esses esforços de antecipação, é claro que é um investimento e que ele exige mais do professor. Com certeza exige mais de nós. Até temos um resultado significativo. O Espírito que sabe todas as coisas pode nos guiar e nos ajudar a implementar isso. Mas ele diz claramente, tá bom? Que cada um de nós pode aprofundar melhor a discussão, e a gente sabe disso,
quando nossos alunos, eles vêm preparados para a nossa sala de aula, ok? Vamos pedir agora para quem lê, irmã Mônica, podia ler para nós? A aprendizagem profunda exige mais do que apenas a escuta passiva. Precisamos que nossos alunos se esforcem e sejam alunos engajados. Uma das maneiras pelas quais isso acontece é quando os alunos podem compartilhar o que estão aprendendo com as outras pessoas. Se você sabe que deverá compartilhar o que lhe está sendo ensinado, você se prepara de forma diferente. Essa expectativa também o ajuda a ouvir de forma diferente e a ter uma escuta mais ativa. É claro que o próprio ato de articular o que você aprendeu aprofunda essas percepções e esclarece o que o aluno está aprendendo e vivenciando. Ok. Então, todos nós sabemos disso, né? Se a gente vem preparado, ou se a gente sabe que vai ter que participar, a gente fica mais atento, né? A ideia é essa mesmo, que nossos alunos estejam mais atentos, né? E ele compartilha algumas experiências de como nós podemos fazer isso, né? Antes de passar para essas experiências, irmã Evelice, pode ler essa outra declaração dele? Posso sim. Quando um professor domina a experiência de aprendizado, ele pode ter a sensação de que é um professor eficaz, porque sua mensagem é convincente e está de acordo com seus próprios sentimentos. No entanto, por não envolver os alunos, ele provavelmente não sabe como o ensino está realmente afetando o aprendizado dele. Além disso, uma única fonte de instrução muitas vezes priva outros alunos das mesmas oportunidades profundas de compartilhar o que estão aprendendo. Então pensem nisso. Essa declaração ela é profética, irmãos. Eu garanto para vocês. Vocês querem ver? Eu vou dar só um exemplo. O cara frequenta 4 anos de seminário e depois se afasta da igreja. Aprendeu alguma coisa? O cara vai para a missão e se afasta da igreja. Aprendeu alguma coisa? Então, olhem só o que essa declaração diz. Quando um professor domina a experiência de aprendizado, eu sei muito bem sobre oração, eu sei muito bem sobre arrependimento, e eu domino o conteúdo que eu vou ensinar. Ele pode ter a sensação de que é um professor eficaz. Não, estou sendo muito eficaz, porque eu domino bem, eu conheço muito bem a doutrina. Eu sou convincente, de acordo com os meus próprios sentimentos. No entanto, por não envolver o aluno, ele provavelmente não sabe como o ensino está realmente afetando o aprendizado dele. Então, sem participação, não existe conversão. E é isso que ele está dizendo. Eu posso ensinar aqui a vocês tudo sobre futebol. Enquanto nós não formos lá para o campo e jogarmos, nós nunca aprenderemos a jogar futebol. Teoria é teoria. Então pensem nisso. Enquanto não há participação, os alunos precisam estar engajados. Assim pode haver uma conversão. Irmã Mônica. Então, irmão Leonel, uma coisa que eu tenho feito, que eu acho que talvez os outros professores também fazem, né? Como a nossa turma é grande, a gente divide muito em grupo, né? Porque eu acredito muito nisso, que eles conversando entre eles, eles fixam mais, né? Eles aprendem melhor. Aí, no começo, era sempre os mesmos que falavam. Aí eu comecei a fazer assim, ó, vocês dividem em grupo, mas na hora eu vou escolher quem vai falar. E daí eles ficam mais. Os outros agora estão ficando mais espertos, assim, que eles acabam tendo que falar também, né? Não é só aqueles que sempre falam, né? Excelente. Esse é uma das coisas, é uma das sugestões que ele nos dá também. Excelente, mas já está aplicando das coisas que nós precisamos fazer. Pequenos grupos para que eles possam participar e tudo mais. Obrigado, irmã, pelo comentário. Irmã Evelice? Então, eu gostaria de compartilhar também com vocês uma coisa que eu tenho feito na minha classe. Minha classe ela é virtual, né? Então, o problema que vocês têm na presencial, a virtual a gente tem em dobro, né? Aí, uma das maneiras que nós achamos para envolver eles é, principalmente nas aulas dos ensinamentos dos nossos líderes de hoje, né, dos líderes da conferência, estarem fazendo mapas mentais, sabe?
E eles têm gostado muito. Inclusive, a gente já fez de 2 discursos, né? Teve 2 aulas da conferência agora, a última, né? E aí, no final, eles estão guardando para, no final, a gente conseguir ver ali tudo que a gente aprendeu, sabe? E é uma maneira boa. Eles gostam muito de fazer mapa mental. E, inclusive, ontem fizeram na aula sem ser a aula que a gente tinha combinado. Então, às vezes, eles não falam, mas eles escrevem bem, né? Então, é uma maneira do aluno que não compartilha falando ali na aula, mas depois ele manda lá no grupo a foto do mapa de tudo que ele anotou. Então, eu acho que também é uma forma boa de ajudar. Excelente. Também é uma boa maneira dele participar, principalmente para aqueles mais tímidos, né? Que eles podem participar de uma maneira sem ser expositiva, né? Obrigado, irmãos. Ótimas sugestões. Nós vamos ver as sugestões que o próprio Elder Clark ele dá. É claro que muitos de vocês já viram as sugestões, né? Então, vou pedir, irmã Juscelia Salles, consegue ler aí para nós, irmã Juscelia? Consigo sim, irmão Leonel. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é reservar um tempo para reflexão. Conduzir uma discussão com perguntas que convidem os alunos a pensar e compartilhar suas percepções. Também descobri que perguntar aos alunos com antecedência o que você poderia perguntar em sala de aula os ajuda a se preparar e poder ser particularmente eficaz para alunos tímidos ou que acham que seus comentários podem não ser valorizados. Aproveitar o comentário de um aluno ou até mesmo enviar uma mensagem depois são maneiras de reforçar a participação e ajudar os alunos a sentirem que sua participação foi valorizada. Muitas vezes, pego uma das minhas perguntas âncora e peço aos alunos que compartilhem em duplas ou pequenos grupos de forma a garantir que toda a classe tenha tido pelo menos uma oportunidade de compartilhar as verdades que estão aprendendo com os outros. Excelente, obrigado, ok? Então, uma das maneiras é reservar um tempo, talvez você escolha isso, talvez você escolha uma discussão entre eles, talvez você queira, para aqueles mais tímidos que nunca participam, mandar uma coisa, uma pergunta para ele antecipada, para que ele possa responder na sala de aula. Talvez a sua ideia é aproveitar o comentário de algum aluno e fazer com que outros participem em cima do comentário dele. E essa última é muito boa, principalmente para classes grandes que nem todos participam, ok? Pode pegar uma das perguntas e fazer duplas para que eles possam ter oportunidades de trabalhar entre si. Não talvez responder para um grupo maior, mas responder para um grupo pequeno. Então, gostaria de incentivar vocês fortemente. Lembrando que se nós confiamos nele, nos nossos alunos, nós estamos preparando eles para que eles possam se converter e não apenas dando uma aula. Então, há uma necessidade deles se prepararem, há uma necessidade deles participarem durante nossas salas de aula e há uma terceira necessidade também, ok? Pode ler para nós, irmã Suelen, essa declaração do Elder Bedner? Opa, desculpa aí, irmã Suelen. Não, tranquila. O Elder David A. Bednar ensinou: o convite para agir é importante, porque a fé no Salvador é um princípio de ação e poder. Como servo do Senhor, meu papel não é apenas divulgar informações. Se as pessoas quiserem aumentar a sua fé em Jesus Cristo, elas precisam agir de acordo com os ensinamentos do Salvador. Ok? Então, muitas vezes, quando a gente dá aula, a gente divulga informações, né? Apesar da didática que nós temos e tudo mais, nós divulgamos informações. Nosso papel não é divulgar informações, ok? Vamos usar o exemplo da última conferência. O Senhor, por meio do seu profeta, ele pediu para nós fazermos duas coisas, tá? Não vou pedir, não quero que ninguém passe vergonha, né? Talvez um esteja fazendo, outro não, e essa não é a ideia. Mas pensem só, ele fez pelo menos 2 convites. Se eu não me lembro dos convites que ele fez, é sinal que talvez eu não prestei tanta atenção. E talvez na aula da Sociedade de Socorro e na aula do Coro eles vão falar a respeito disso novamente. E talvez lá depois eu preste atenção e fale, olha, eu preciso mudar isso em minha vida,
ok? Mas ele falou, alguém se lembra quais são os dois convites que o presidente Nelson fez na conferência para que nós pudéssemos colocar isso com urgência em nossa vida? Primeiro, Caridade, caridade e virtude, isso mesmo. É isso mesmo, irmã, tá? Então, agora eu vou fazer a pergunta para a irmã Mônica, né? Caridade, a gente diz que é o puro amor de Cristo. Eu não sei quantos quilômetros falta para você, irmã Mônica, mas para mim falta muito ainda, ok? Então, lembra que Moroni ensinou, né? Rogai com toda a energia de vosso coração, para que sejais cheios deste amor, que ele concede a todos os verdadeiros seguidores de seu Filho. Então, pensa nisso, nós temos duas ações para fazer ou mais. Primeiro, eu preciso ser um verdadeiro seguidor de Cristo. A segunda, eu preciso rogar com toda a energia do meu coração. E a terceira, eu tenho que praticar, né? Se eu não praticar, nunca vou me encher com caridade. Mas ele pede nesse mundo que nós estamos vivendo, tão cheio de não pacificadores, de nós nos enchermos de virtude e nós nos enchermos de caridade. Ele fez esse convite e talvez nós estejamos dando atenção a esse convite ou não. E ele vai fazer outros convites nas próximas conferências gerais. E é isso mesmo. O Senhor espera que cada final de nossa aula a gente faça convites para os jovens viverem aquilo que nós estamos, que o Senhor está ensinando por meio daquela sessão, independente se o jovem vai colocar em prática ou não. Mas o convite é necessário para a ação. Então, desafiamos cada um de nós, irmãos, ok? Cada um de nós. Primeiro, a ver com os olhos que Deus vê nossa juventude. Segundo, a ver se tem alguma coisa que nós podemos implementar em nossa sala de aula por meio dessas três coisas. Primeiro, na preparação. Segundo, durante as nossas salas de aula, para que os alunos possam ter oportunidade de compartilhar. E a terceira coisa é que cada um de nós pense nos convites que nós vamos fazer. Para nós terminarmos, irmãos, gostaria de ler essa última declaração. Olha só o que o Senhor diz, por meio do Elder Clark. Confie em seus alunos. Lembrar que confiar é envolver eles nessas três coisas, né? Essa é a única maneira de se tornarem quem o Senhor precisa que eles se tornem. Não estamos divulgando informações, nem simplesmente inspirando nossos alunos com personalidade dinâmica e aulas envolventes, ok? Podemos compartilhar informações, podemos ter uma ótima aula que envolve todos eles, mas não é isso que nós estamos fazendo. Estamos preparando os alunos para sobreviver espiritualmente em uma época cada vez mais desafiadora. A sobrevivência espiritual dependerá da capacidade de reconhecer a orientação do Espírito Santo. E é isso que nós estamos fazendo em nossas salas de aula, ajudando nossos alunos a reconhecerem e a se prepararem para se encher com o Espírito Santo. O presidente Nelson recentemente falou: nos dias que estão por vir, não será possível para nenhum de nós, não somente para nossos alunos, para mim e para cada um de vocês, sobreviver, a não ser que nós saibamos reconhecer o Espírito, a não ser que o Espírito nos oriente, a não ser que ele nos direcione, a não ser que ele nos conforte e a não ser que a influência dele seja constante em nossa própria vida. E é isso que cada um de nós faz constantemente. Nossas aulas produzem isso, tá? Espero que cada um de nós possa buscar algo que possa fazer melhor, usando esses três convites do Elder Clark. O que eu posso fazer melhor para ajudar meus alunos a se prepararem? O que eu posso fazer melhor para ajudar eles a comunicar aquilo que eles estão aprendendo? E o que eu posso fazer melhor para ajudar eles a terem convites melhores, a fazer com que eles apliquem em sua própria vida. Gostaria de compartilhar meu testemunho, irmãos. É isso que o senhor, isso foi a última reunião que nós tivemos com essa autoridade geral, né? Ela foi há pouco tempo, foi agora em fevereiro, tá?
e que o Senhor possa ajudar cada um de nós a implementar pelo menos uma destas sugestões em cada área que ele pediu para que nós pudéssemos implementar. Sei que Deus vive, sei que esta é a sua igreja, sei que Ele nos ama profundamente e como eu sou grato por eles terem vigias que podem nos ajudar e podem nos direcionar naquilo que nós precisamos melhor focar com a nossa juventude. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Alguém gostaria de fazer algum Amém. comentário? Tem algo que gostaria ainda que pode ampliar nossa visão com relação a essas três coisas? Ok, Ah, irmãos.